Parece que foi às pressas. A impressão que dá é essa. Aí tem uma coisa curiosa. Porque o livro dele foi lançado em inglês pela editora Doubleday. Doubleday. E essa editora, ela tem como principal cliente a Igreja Católica. Ué, mas... Aí fica estranho, porque um livro contra a Igreja Católica, por que a Doubleday ia publicar esse livro? E eu fui numa conferência em Portugal, uma vez eu participei lá, e nessa conferência foi dito lá que eles acreditam que um setor da igreja encomendou esse livro porque estavam começando a acontecer os problemas de violência contra menores, envolvendo muitos padres, pedofilia, muitos problemas de pedofilia. Era uma cortina de fumaça estava explodindo. Então você sabe que às vezes aquela cortina de fumaça, você sai para um escândalo, aí você tira o holofote daquele problema, vai para outro, e como o livro bombou no mundo inteiro, e é uma verdade, vai arrebentar com o cristianismo, aquela coisa toda, e o livro ficou muito naquela pegada assim... É um romance? Mas pode não ser. Não, ficava muito isso. Pode não ser. Pode não ser. Aí começaram a falar que tinha lá nos arquivos mesmo. Do Vaticano. Do Vaticano. E tudo. Na Biblioteca de Paris também. Tinha lá de Lyon, né? Aquela coisa toda. Então, aí muita gente viagem pra França e pra ir nos lugares, faziam o turismo do livro. Exatamente. Muita gente, inclusive eu, que na época era professor de religião lá no NASP. A gente ficava preocupado em ler o livro e refutá-lo. Ah, é? Por quê? Muita gente cristã ficou preocupada em refutar o livro para não... Peraí, estão falando mal da minha mãe, né? Vamos colocar assim, né? Só que daí você tá todo mundo falando disso aqui, que é um problema contornável, e esse aqui que não é contornável vai ficando. Que era os casos de pedofilia que estavam estourando. Então, muito sentido, eles afirmaram isso lá. Eu não posso fazer essa afirmação, mas faz muito sentido. Eu ouvi isso numa conferência em Portugal que eu fui. E linka. Então, por isso que o livro foi escrito meio às pressas e tem esses erros. Agora... Ele erra na história, não dá pra saber, erra porque ninguém vai confessar nada nunca, claro. né? Então, exatamente. E ele ficou rico. Dan Brown, quando ele veio aqui, né, Paquito, a gente Dan Brown, conta pra gente, por que você cometeu esses erros? Por favor. Come to Brazil to talk to me, my friend. Nice. It's we. It's we. Life Snake. Sabe o que é Life Snake? A vida cobra. Life Snake. Qual que é outro que a gente aprendeu aí? Hot Sol, Hot Sea. Hot Sol, Hot Sea. Tem ao sol, quem te viu, quem te viu. Tem mais um. Tea with me. Chá comigo. Chá comigo. That I book your face. Aqui é o lugar, a gente manja dos inglês aí. Tea with me, that I book your face. Chá comigo que eu livro sua cara. Muito boa, muito boa. Bom, achou, Paquito, aí o nome da santa, não? Eu não achei aqui, eu achei um nome, mas eu não sei se é a mesma pessoa, que foi Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela mesmo. Exatamente, Santa Catarina de Sena. Fechou. É incendiária. Então, e por que a Maria Madalena não foi, né? Eu só lembrei lá na viagem para Israel, tinham 2 ônibus. Eu tava no ônibus e o Rodrigo ficava trocando de ônibus para outro. Ele ficava em um, depois explicava ficava no outro. Aí ele contava a piada no meu ônibus, falou, essa plateia aqui não é muito boa, não. No outro ônibus eles riram dessa piada. O meu ônibus era o mais chato, cara. Ninguém ria de nada. Eu falei, essa piada aqui não funcionou. Por isso que eles te colocar lá, ver se animava um pouquinho o negócio. Então o pessoal muito assim, só queria coisa séria. E ele saiu só contando piadas. Só piada. Mas aí, até eu vou falar, essas questões sobre Maria Madalena, eu fiz uma pesquisa. Estou para publicar um livro sobre Maria Madalena. Tem previsão já de quando sai? Tá na editora. Esse vai ser pela Planeta. Vai ser pela Planeta. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Já tá lá, tudo diagramadão, bonitinho tudo. Quem sabe vai ser na Bienal? Agosto tem Bienal, julho. Não sei, vamos ver. O negócio de voltar aí na Bienal. Mas e nesse livro, para fazer essa pesquisa, eu usei um método que eu acho que é bom explicar esse método do pessoal que tá com a gente em casa. Chama-se psicobiografia. Que não deve ser confundida com psicografia. Psicografia é aquela técnica espírita, para quem acredita no espiritismo, para quem acredita em reencarnação, não é o meu caso. O Chico Xavier ou qualquer outro médium, ele psicografa mensagens supostamente vindas de quem já morreu. A psicobiografia não tem nada a ver com isso. É uma junção que você faz entre historiadores e psicólogos. Onde você, através de técnicas da psicologia comportamental, você consegue fazer uma leitura de um sujeito do passado, através das cartas que ele deixou, dos atos que ele cometeu, do que disseram dele. Então eles aplicaram, por exemplo, técnicas de psicobiografia em Santos Dumont,
e descobriram que Santos Dumont não é como a pessoal pensa, que ele só suicidou porque ele viu o avião dele sendo usado na Segunda Guerra. Ele tinha traços de bipolaridade não diagnosticados, e ele tomava remédio para isso e tudo. E até os detalhes da casa dele, aquela casa lá de Petrópolis, como é que ele fez e tudo. Indicavam leitura disso. E você pode usar a psicobiografia até para casos mais antigos. Por exemplo, teve um professor lá da Universidade de Tel Aviv, que ele fez um livro, Rei Herodes, o Perseguidor Perseguido, onde ele aplicou a psicobiografia para entender a mente de Herodes. Que maravilhoso. Em que pese que alguns criticam a técnica da psicobiografia, por outro lado, há muitos que a enaltecem, e ela é séria. Tem um grupo de Harvard que só estuda psicobiografia. E apesar de ser algo que nós recebemos da área de ciências humanas, de saúde da mente, não são só profissionais de saúde da mente que podem escrever isso. Como esse professor lá de Israel, que ele não é da área. Então, eu estudei um pouco da psicobiografia e resolvi aplicar a psicobiografia para entender Maria Madalena. Tá. Então, a minha pesquisa está dividida em 2 momentos. Um primeiro momento, onde eu falo desses mitos que se criaram acerca dela, com o Gregório Magno, ela é prostituta, o que os gnósticos falavam dela. Posso daqui a pouco entrar um pouquinho nisso também, os evangelhos apócrifos que foram sendo criados. E na segunda parte, uma biografia psicológica dela. Entendi. E eu descobri algumas coisas muito interessantes. Eu só vou dar talvez um exemplo dele, só para também não dar spoiler do livro. O Dan Brown você pode dar, porque já vendeu. Provavelmente ela foi vítima de violência sexual na infância por gente da casa. E eu sei que a pergunta que o pessoal está fazendo em casa é da onde que o Rodrigo tirou isso? Vozes da minha cabeça. Esses detalhezinhos eu posso mostrar no texto bíblico de onde eu tirei, mas só para dar um preâmbulo assim mais ou menos, quem foi essa mulher formidável, e ela era uma das principais discípulas de Jesus. Vamos falar dos gnósticos que você falou? Quem são esses caras e o que eles falavam ou falam sobre a Maria Madalena? Olha, interessante. Eu vou começar dos gnósticos, até vou mencionar uma parte aqui que eu vou pedir a Fabi falar, porque os gnósticos navegam demais no tema do feminino sagrado, que o Dan Brown também vai explorar. Por quê? Então vamos começar. Quando o cristianismo começou, ele começou judeu. O cristianismo foi uma corrente que saiu do judaísmo. E o antissemitismo já está presente há muito tempo. Já conversamos de antissemitismo aqui, até quando veio o Ravissani aqui, não é? Antissemitismo, para quem está em casa, é esse preconceito, esse racismo direcionado aos judeus. Embora a rigor antissemitismo é qualquer pessoa que seja semita, ou seja, o preconceito contra o muçulmano também, etimologicamente falando, seria um antissemitismo, mas historicamente falando, o antissemitismo está setorizado nos judeus. Tá. Qualquer coisa que eu fizer contra o negro é racista. Contra a mulher, misoginia. Contra o judeu, antissemitismo. E o antissemitismo já está de longa data. Os judeus já sofrem, muitos tentando matar o povo de Israel, acabando com Israel, o judeu não presta, aquela coisa toda. O cristianismo nasce num berço judaico. E Jesus e os apóstolos eram judeus. Os primeiros conversos do cristianismo eram judeus. A primeira igreja que os cristãos conheceram foi a sinagoga. Jesus foi circuncidado, Jesus era aquela galera toda do Novo Testamento ali, com provável exceção para Lucas, eram judeus. Ponto. Tá certo? E o evangelho que os apóstolos começaram a pregar era um evangelho que ele tinha problema dos dois lados. Porque para o judeu falar que o Messias era divino e morreu na cruz do Calvário para nos libertar, isso era uma sandice. Era uma coisa tão estúpida, como se eu defendesse uma coisa aqui que você ia falar assim, poxa, eu gosto, Rodrigo é meu amigo, mas nunca mais eu posso trazê-lo aqui. Depois que ele falou isso, porque a pregação cristã no início, ela era terrível. Lembra que eu estou falando de uma época em que a crucifixão era uma coisa tão séria que a palavra crux em latim era um xingamento. Você queria amaldiçoar o outro assim, crux. Então esquece essa ideia de cruz que você tem hoje aí de cruz vermelha, ambulância, que a cruz, maldita, amuleto que expulsa o demônio, o vampiro. A cruz era uma coisa hedionda. Ninguém queria saber de morrer em cruz. Havia 5 formas cruéis de Roma condenar uma pessoa. Você tinha o degolácio, que era cortar a cabeça da pessoa. Você tinha o damnatio ad bestias, que é quando você jogava a pessoa aos animais selvagens. Você tinha o cremácio, que é quando a pessoa era queimada. Viva. O lapidacium, que era quando a pessoa era lapidada, era apedrejada. E a crucifixão. E esse era o pior tipo que tinha.
Que era mais demorado. Que era mais demorado, você tá entendendo? E você falar que Jesus morreu na cruz era uma coisa terrível. Terrível. Os judeus não aceitavam isso. E muitos deles começaram a expulsar os cristãos da sinagoga. Só que quando eles se voltavam para o mundo pagão, o mundo grego, eles também não aceitavam isso. A mensagem de Jesus era uma mensagem muito pobre para a ocasião. Falar que Jesus ressuscitou, vou dar uns 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem. Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele falava que só um homem covarde e de espírito de escravo aceita desaforo e ensina os seus discípulos a fazerem o mesmo. Nossa. Embora Aristóteles está aí há 300 e poucos anos antes de Cristo, mas a ética de Aristóteles, a filosofia aristotélica ainda dominava o mundo da época, igual Clarice Lispector. Morreu, mas até hoje as frases dela estão por aí. As delas que não são dela também. As delas que não são dela também, exatamente, né? Então, o que acontece? Era revoltante para o mundo pagão a mensagem de Jesus. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Isso era absurdo. De acordo com Teógenes, um homem nobre é aquele que é bravo, herói, até na hora da morte. Ele não tem medo da morte. E se você olhar toda a forma como a mitologia grega coloca a história dos heróis, você pega Hércules, você pega os mitos, sempre com honra, né? Aquela questão, não vou ceder. Exato. Quem fica com medo da morte é o medíocre. E Jesus fica com medo de morrer. Ele pede ao Pai para afastar dele o cálice, ele sua sangue, ele deixa a cruz cair. Esconde a fraqueza não dele, esconde. né? Então esse Jesus, ele não era uma propaganda politicamente correta. Então, o que eles faziam? Eles já não se sentiam mais judeus porque estavam sendo expulsos da sinagoga como hereges porque ensinavam que o Messias era divino e morreu. Isso era considerado heresia. No mundo pagão, eles também não podiam ser aceitos porque você vai falar de um líder que morreu crucificado e ressuscitou, isso é uma estupidez que tinha a ressurreição. Então o que eles fizeram? Eles quiseram criar um cristianismo mais palatável ao mundo greco-romano. Mais místico? Mais místico, mais aceitável. Sim. Nota de rodapé, a grande tentação de muitos líderes religiosos hoje que querem tornar o cristianismo uma forma mais aceitável aí fora. Então tem muita gente adorando a pílula, como é que o pessoal fala? Dourando a pílula, você tá entendendo? Para o cristianismo ficar mais bonitinho. Jesus assim, não, Jesus é um cara legal. Eu abro até um parênteses. Se eu falar hoje na faculdade de Sociologia da USP ou da Unicamp que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, eles vão, sai daqui, crente. Nossa. Mas se eu chegar na mesma instituição, na mesma faculdade de Sociologia e falar o seguinte, Jesus foi um mártir que morreu crucificado porque teve a coragem de se levantar contra os poderes de opressão do seu tempo, contra os dominadores. Defendeu os oprimidos. Você entendeu? E tem muito teólogo que está caindo para essa versão socialista de Jesus. Para ser mais aceito. Para ser mais aceito. Entendi. Só que ele não era isso. E a cruz, e o pecado. Então, esse grupo, que a gente chama de gnósticos, começou a criar esse cristianismo mais místico para atrair. E qual que é o elo que eles tinham? Letra A. Eles falavam que Jesus tinha um ensinamento secreto, que só a elite dos cristãos entendia. A palavra conhecimento em grego é gnosis. Tanto é que você fala diagnóstico, gnosis, conhecimento, gnosis. Gnosco, conhecer, eu conheço. Então, eles chamavam-se de gnósticos, aqueles que têm o conhecimento secreto. Esse conhecimento secreto foi dado apenas para alguns. Isso atraía os pagãos. Claro. Aí eles começaram a escrever vários evangelhos apócrifos, completando aquilo que os evangelhos tradicionais não tinham. A infância de Jesus, aquela coisa toda. E nesse contexto também era importante enaltecer o sagrado feminino. Porque as religiões pagãs, diferente da religião bíblica, ela tinha muito enaltecimento da mulher. Era Artemis... Tinha uma equivalência muito grande da mulher. Mesmo porque o sexo era uma coisa muito enaltecida, o sexo entre deuses. E esse Jesus assexuado... E a colheita... Também ligada à sexualidade. Exatamente, esse Jesus Maria Madalena, assexual não era bom. Inclusive, nessa época, começaram as primeiras teorias de Maria Madalena, inclusive, ser um contratipo de deuses, de deusas... Sim, aí que entra o feminino sagrado. Exatamente. Se ela tivesse também... Sim, ela era uma construção, era associada a ela. Existem vários pesquisadores que mostram que
a Maria Madalena vendida nesse período, ela era a junção de várias deusas, greco-romanas, gregas, romanas. Tinha essa vertente. Então. Exatamente, que tipo, tinha qualidades, a bravura, a liderança, a intrepidez, a primeira que viu, a que levou a mensagem adiante. Então ela reunia características, inclusive botavam características físicas de deusas conhecidas do período. Entendi. Então era como se você levantasse ali junto com a mensagem que não era muito popular, era uma mensagem impopular, não era muito legal, mas uma coisa que atraía e que lembrava para a população da época algo que eles já conheciam, que eram justamente essas deusas místicas da civilização da época. Entendi. E isso até tem um paralelo com o Antigo Testamento, porque vamos falar agora de sociedade patriarcal no sentido bíblico da palavra. Tá. Qual que era a glória de um patriarca naqueles tempos correspondentes ao Antigo Testamento? Ter muitos filhos. E para ter muitos filhos, homens, filhos no sentido masculino da palavra. Quanto mais mulheres ele tivesse, melhor. Melhor? Melhor, porque quanto mais mulheres, mais filhos. Se eu tiver 3 grávidas de mim ao mesmo tempo, vou ter 3 de uma vez ao invés de 1. Né? E se uma tiver grávida de gêmeos ainda, vai virar 5. Então, o que acontece? Hoje, a gente olha isso aí como uma coisa artificial, mas na época, era uma coisa que estava para aplaudir. Aí chegava o judeu e passava aperto quando falava com um babilônico, com um persa, com um grego. Por quê? Cadê o seu Deus? O meu Deus está aqui, olha. Meu Deus está aqui, olha. Tá vendo meu Deus? Sempre que eu estou com medo, eu agarro o meu Deus. Ele está comigo, ele me protege. Aí eu coloco no altar e tudo mais. Cadê o seu Deus, judeu? Aí o menino judeu, o meu não tem imagem. Como? Não, o meu tá em tudo. Tá em tudo? Não, mas como? Como é que é o rosto do seu Deus? Isso era tão estúpido na época, como se eu falasse assim, eu namoro uma menina, mas eu não sei como é que ela é, não tem foto dela, não tem nada, a gente só fala pro WhatsApp. Mas nem a foto, não, aparece um cachorrinho lá no... Como é que você namora? Você tá ficando louco. Everybody dance and smoking a lot, and do it, and do it. You know, and I feel good, and pick up in my whole paper, and travel again, and I'm kidding. It's my paper, it's my paper. I gonna take my roller skater, but my head it's not situation. Fireman, fireballs, and the bomb.